família no altar do Senhor. Mais uma vez, minha família no altar do Senhor. E o pastor Vinícius Moreno, aqui da igreja, será o pregador desta segunda conferência. Então vamos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos e permitir que Deus nos fale através dele. Então, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, muito obrigado por esta hora. Que pastor Vinícius, Senhor, seja boca tua para nos falar. Que a tua palavra seja para nós agora uma autoridade para que reflitamos sobre a nossa família e que ela esteja sempre no teu altar. Abençoa, Deus, os nossos ouvidos, o nosso coração. Que nenhum pensamento, a Deus, tome lugar que não seja o que o Senhor quer falar através do pastor Vinícius. Toma o teu filho e dirige-o nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Que bom poder estar com os irmãos aqui mais esta oportunidade, um privilégio que temos de estar na casa do Senhor. Sempre muito bom estar na presença de Deus, não é verdade? Sempre muito bom, irmãos. Estou feliz de estar aqui e ver meu avô aqui também. Não fiz um convite especificamente, às vezes a gente vai pregar aqui, é casa, então a gente não tem esse hábito de convidar, mas ele veio, estou satisfeito aqui, vô, muito obrigado pela sua presença aqui. Estou vendo o Érico aqui também, Érico. Obrigado pela sua presença aqui também, Deus te abençoe. Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 12, e permaneça com ela aberta. Eu quero refletir um pouco com os irmãos a respeito de escolhas, a respeito de fé, e quero para isso usar como base um pouco da vida de Abraão. Gênesis capítulo 12. Abra e permaneça com ela aberta. Os irmãos que acharam, digam amém. Bom. Quero refletir com os irmãos sobre escolhas. Eu já falei alguma coisa sobre escolhas aqui na igreja uma vez, mas escolhi falar sobre isso de novo. Ano passado, irmãos, aliás, final de 2012, em dezembro mais ou menos, eu virei para a Virgínia e falei assim: Virgínia, ano que vem eu vou me empenhar e vou trabalhar bastante. A gente precisa alavancar algumas coisas aqui dentro de casa, realizar alguns projetos e ano que vem então vou me empenhar, vou me dedicar a trabalhar um pouco mais. E no ano passado, irmãos, eu trabalhei muito. Além do serviço normal, fazia serviço extraordinário e fazia segurança particular. De modo que de 20 noites dos 30 que nós temos no mês, eu dormia fora de casa. E foi muito bom, financeiramente falando, mas eu senti falta de algumas coisas. Senti falta de estar mais junto dos meninos lá em casa, senti falta de estar na minha casa, de descansar um pouco mais. Esse ano eu escolhi ficar um pouco mais em casa. Financeiramente falando, eu estou um pouco aí no déficit, né, com relação ao ano passado. Estou trabalhando menos, mas ganhando, por outro lado, por estar mais tempo em casa, com os meninos e tudo. Todos os dias nós temos escolhas a fazer, irmãos. E alguém disse que você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é prisioneiro das consequências das escolhas que você faz. Escolher um caminho significa deixar de percorrer outros. Portanto, as escolhas que nós temos para fazer nem sempre são fáceis. Algumas são, nem em toda casa. Já decidiu lá qual vai ser o cardápio do almoço amanhã na sua casa? Ainda não. Lá em casa é sempre uma dificuldade.
Virginia sempre pergunta para mim: o que você quer comer? Eu falo assim: qualquer coisa que você fizer tá bom. Arroz com ovo, macarrão com carne moída, eu não tenho essa dificuldade. Aí coisa muito simples de resolver. Qualquer escolha é válida, mas outras escolhas que a gente faz aí é muito complicado. Quando você chega para um jovem que está saindo da adolescência, né, terminando o ensino médio, e diz assim: vem cá, o que você vai ser? Qual a sua profissão, né? Aquela mania que a gente tem que perguntar: o que você vai ser quando crescer? Chega um período da vida do jovem que ele precisa levar isso a sério, e essa decisão ela nunca é simples, é uma escolha muito difícil. Vai estudar numa escola, numa faculdade particular próximo de casa, ou vai tentar uma faculdade federal, vai precisar morar longe de casa. Essa é uma escolha mais complicada, requer outras coisas. Então, decisões são fáceis, umas escolhas são fáceis, outras escolhas são difíceis. Mas a gente precisa ter sempre em mente, irmãos, que nós estamos inseridos num contexto familiar, e todas as escolhas que nós fazemos afeta também aqueles que estão dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Nossas escolhas, elas revelam quem nós somos. Alguém vai dizer que na verdade não é isso, são as atitudes. Mas as atitudes que tomamos são fruto das escolhas que fazemos. Antes de tomarmos uma decisão, de fazermos, termos uma atitude, nós escolhemos aquilo. E diante de nós está essa figura tão importante na história da humanidade, que é Abraão, no momento chamado de Abrão, que quer dizer pai exaltado, pai da elevação, mas Deus muda o nome dele, diz: você vai ser chamado Abraão, quer dizer pai de uma multidão. Um autor de literatura cristã diz que Abraão, ele tinha uma decidida obediência a Deus. Então, no texto que nós abrimos de Gênesis, no capítulo 12, verso 1, diz que: então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Verso 4 diz: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Escolher fazer a vontade de Deus requer sacrifícios. Texto de Mateus, capítulo 16, verso 24 até 27 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Então é escolha e consequência. Meus irmãos, se você quiser ver a sua família no altar do Senhor, faça a vontade de Deus. Se você quer ver sua família no altar do Senhor, faça a vontade de Deus. Às vezes nós fazemos escolhas erradas porque elas nos pareciam muito boas, escolhas que nos pareciam corretas, mas que um pouco à frente se apresentaram como escolhas erradas. Tem um filme que tem passado na TV a cabo, baseado numa história real, de uma criança que nasce com problemas, físicos, e a mãe
decide então dedicar a sua vida a cuidar daquela criança. Alguém vai dizer: puxa vida, que coisa especial, uma mãe se dedicar para cuidar de uma filha. Mas no final, aquela escolha não foi a escolha mais acertada, porque ela deixou de ter um relacionamento saudável com o seu esposo e também deixou uma outra filha desamparada, uma outra filha que sentia-se desprestigiada porque a mãe só tinha atenção àquela filha que tinha aquele problema. Claro que a gente pode fazer ponderações a respeito, né? Aquela criança precisava de atenção, mas ela não precisava de toda a atenção. Aquela mãe poderia ter, dentro do seu planejamento, ter reservado um tempo para o marido e um tempo também para aquela outra filha que ela tinha. Mas, meus irmãos, essa história serve para que a gente entenda o seguinte, que pode ser, e às vezes acontece, que nós colocamos a nossa família no lugar de Deus. E quando Deus diz que Ele precisa ser o primeiro lugar, é o primeiro lugar exclusivo. Por mais que sua família seja algo tremendamente importante para você, ela jamais poderá tomar o lugar de Deus na sua vida. Ela sempre estará em segundo lugar. Um pouco antes do texto que nós lemos de Gênesis no capítulo 12, a gente vai ver a história da família de Terá, que é pai de Abrão. Diz aí o texto que Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Um pouco mais abaixo, vai dizer o seguinte: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então, só para a gente entender um pouco, que às vezes os nomes nos confundem, né? Terá era a praia de Abrão. Ele teve 3 filhos, um morreu. O que morreu chamava-se Harã. Ele morava em Ur dos Caldeus e saiu dali para ir para Canaã. Canaã, a gente sabe que é o quê? A terra prometida. Deus não havia prometido a ele, mas ele ia para lá. Mas de repente ele chegou num lugar chamado Harã, mesmo o nome do filho falecido, e ele resolveu se estabelecer ali, e ali ele ficou e morreu. A Bíblia não deixa claro o porquê, mas alguns teólogos vão, fazer suposições a respeito, e alguns dizem que é o seguinte: será que quando Terá chega àquela localidade de nome Harã, um nome igual ao do seu filho, um homem de repente tomado por um sentimento saudoso do seu filho, decide fazer uma homenagem e parar ali, e viver sua vida ali, e ali morreu, se estagnou naquela localidade. A gente pode entender inclusive o quê? Que aquele sentimento tomou o lugar de Deus e foi o motivador das suas escolhas. Não foi outras circunstâncias de sua vida, tampouco Deus quem motivou as suas escolhas, mas o sentimento saudoso pelo seu filho fez com que ele parasse ali, e ali ficou até a sua morte. Posteriormente, então, vem o texto que lemos, quando Abrão sai de lá juntamente com sua família e o seu sobrinho Ló. E quando a gente vê essas escolhas que Abrão faz, a gente pensa: ele era muito doido.
cara, de repente, pegar tudo aquilo que ele tinha. Imagina que muita gente, porque a Bíblia fala que ele tinha muitas posses, muitos animais, muitos servos e servas, e ele sai com aquele monte de gente e vai vagando. Olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Onde é? Não sei. Aos olhos humanos, as escolhas de Abrão pareciam loucura, mas a história mostra que Abrão estava certo. E não por acaso Abrão é considerado o pai da fé. Nesse mesmo capítulo 12, no verso 7, diz: o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Capítulo 13, versículos 3 e 4. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Capítulo 13 ainda, verso 18. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos cavalos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Capítulo 14, 18 a 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, posteriormente Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Capítulo 17, 1 a 3. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Capítulo 21, versículo 33. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Olha, quantas vezes nesse curto espaço de textos, entre textos, a gente viu que Abraão prestou adoração a Deus. Você quer ver sua família no altar do Senhor? Faça do seu lar um lugar de adoração. Você quer ver sua família no altar do Senhor? Faça do seu lar um lugar de adoração. Lá em casa tem sido muito legal essa experiência de estar dedicando mais tempo às crianças. Aí, à noite, quando sobra um pouquinho mais de tempo, a gente chega às vezes de tarde, né? Aí é diferente. Mas às vezes você chega em casa com um pouquinho de tempo. E eu não sou muito afeito à TV. Eu gosto de assistir um jogo do Flamengo, alguma outra programação. Aí eu assisto, mas ficar assistindo, perdendo tempo com TV, eu perco muito pouco tempo. Aí eu falo assim, aí eu vou, tomo meu banho e vou pro quarto. Eu falo assim, papai tá subindo, hein? Quem quer ouvir historinha? Aí o Felipe vai logo na frente. E a gente deita na cama e eu pego um livro lá, a Bíblia dos Meninos, algum livrinho assim, e conto historinhas bíblicas para eles. E quando está no carro também, bota um CD ali, as crianças vão ouvindo. Na cantata que vai acontecer aqui no domingo, os dois estão afiadinhos já. Até Felipe acompanha, do jeitinho dele, né? Às vezes fala só o finalzinho da frase. Mas ele canta também, vai cantar aqui. Tomara que ele não apronte igual aprontou da outra vez, né, pastor? Mas Lucas sabe todas as músicas, pede para cantar, canta.
E essa semana, Virgínia comprou para Lucas um microfone de brinquedo. E segunda-feira eu estava trabalhando e foi aniversário da minha mãe. E eles fizeram um churrasco na casa de Carol e foram lá na casa de Heloísa buscar Virgínia e as crianças para participar junto lá do churrasco. Aí teve um momento de oração. E aí o Lucas, com o microfone dele, falou assim: não, eu quero orar. Aí, não, então deixa ele orar, né? Aí pegou o microfone, falou assim: Senhor, abençoa essa vida que ela é maravilhosa. E assim, irmãos, essa coisa gostosa, brincando e vão aprendendo, né, a adorar. Você tem que fazer isso na sua casa também. Eu sei que às vezes não é tão simples fazer do lar um lugar de adoração. Não estou falando de que você tem que fazer na sua casa um culto no lar toda semana. Se você puder fazer, ótimo. Se não, você peça a Deus orientação para ir criando situações onde você possa dizer verdadeiramente que a sua casa é um lugar de adoração. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes existem pessoas na sua casa que são pessoas não crentes, pessoas que não recebem com muita satisfação uma palavra, né, de Deus, mas a gente precisa nos empenhar para isso. Olha, no capítulo 15 de Gênesis, eu deixei passar esse texto já propositalmente, 15 de 9 a 11. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Abraão foi oferecer um sacrifício a Deus e as aves foram lá incomodá-lo. E ele espantando aqueles bichos de lá. E às vezes na nossa casa, quando a gente quer fazer da nossa casa um altar, um lugar de adoração, certamente virão essas aves de rapina também para atrapalhar o propósito que Deus colocou no seu coração. E você vai precisar usar desse artifício também, enxotar essas aves, enxota. Não permita que essas coisas que vêm de fora, que não são de Deus, venham atrapalhar com que você faça do seu lar um lugar de adoração. Com a nossa força não é possível, mas na dependência de Deus é possível, irmãos. É possível. Quando nesse mesmo capítulo 15, no verso 6, diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça, me faz lembrar o texto de Atos no capítulo 16, verso 31, onde Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crer, uma questão de fé. Crer no Senhor Jesus Cristo. E aqueles que são da sua casa, você vai fazer aquilo que lhe compete fazer, mas Deus vai fazer a obra, porque cabe ao Espírito Santo fazer o trabalho do convencimento, de levar a pessoa ao entendimento de que ela precisa, de que um dia ela vai ter que comparecer diante do altar do Senhor para poder prestar contas daquilo que Ele fez aqui. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Paul Tillich é um escritor, ele tem um livro que chama-se Dinâmica da Fé. E ele diz o seguinte: as pessoas costumam colocar fé e razão uma ao lado da outra e se perguntam se elas se excluem mutuamente ou se elas poderiam ser unidas numa espécie de fé racional. Ele diz que se a razão for relacionada com aquilo que faz do homem um homem e o diferencia de qualquer outro ser, se a razão for entendida como base de sua língua, sua liberdade,
e sua capacidade criativa, se ela atua na procura da verdade, na experiência da arte e na realização da lei de conduta, se ela faz possível uma vida como pessoa e sua participação na comunhão. A fé, em contradição a esta razão, teria que levar à desumanização do homem. Portanto, só um ser dotado de razão pode ser possuído por algo incondicional como a fé e distinguir preocupações prioritárias de secundárias. Somente um ser dotado de razão pode assimilar a exigência da lei e perceber a presença do sagrado. Lá em Hebreus, capítulo 11, em se tratando de fé, a gente não poderia deixar de usar esse texto. Hebreus 11, 17, 18 e 19. Olha que coisa impressionante, irmãos. Talvez o auge da sua dependência de Deus na história de Abraão. Diz que pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A gente sabe da história e sabe quando Abraão foi imolar, matar Isaque no altar, Deus diz: não, Abraão, agora eu sei que você me ama incondicionalmente e não me negaria o seu filho, o seu único filho. Mas essa fé que Abraão tem no seu Senhor não é algo irracional. Fé não é algo de gente ignorante, de gente com pouco estudo. Fé é algo racional. E a palavra aqui de Deus em Hebreus diz que Abraão sacrificaria o seu filho, porque ele tinha total confiança de que Deus, aquele que o prometeu, que Isaque seria a sua linhagem naquela grande multidão da qual ele seria pai. Isaque, ainda que morto, Deus poderia fazer com que ele ressuscitasse. E ele mataria Isaque sem questionamentos, porque ele tinha a certeza absoluta de que Deus o restauraria a vida. E ele, no seu coração, já estava o recebendo como ressurreto entre os mortos. E o que é mais impressionante ainda, irmãos, e às vezes passa batido quando a gente lê o texto em Gênesis e também faz essa reflexão em Hebreus, é que, na verdade, Isaque não era um garoto, Isaque não era um menino, Isaque já era um homem, e ele vai o tempo todo acompanhando o pai, e chega naquele momento do sacrifício, Isaque vai, se prostra, e ali abaixado espera receber o golpe que o mataria. E isso só tem uma explicação, meus irmãos. É que Isaque via no pai um exemplo de fé. E o Deus que sustentou o seu pai durante toda a sua vida, também o sustentaria, também o abençoaria. Ele também poderia depositar a sua fé no Deus do seu pai.
nós precisamos sempre fazer essa reflexão também, sobre qual a nossa postura enquanto adoradores, e como os nossos filhos nos veem. De repente você ainda não tem filhos, mas você certamente é filho de alguém. Como os seus pais o veem? Como as pessoas que estão à nossa volta no dia a dia nos veem? Será que nós temos tido uma postura de quem realmente acredita no Senhor, tem fé nele? Alguém que deseja ver a família no altar do Senhor? Abraão nos ensina muito a respeito. Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versos de 6 a 9 diz: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Nós que temos fé, também somos considerados como filhos de Abraão. Já encerrando, eu quero mais uma vez dizer a você: se você quer ver sua família no altar do Senhor, faça da sua vida um exemplo de fé. Se você quer ver a sua família no altar do Senhor, faça da sua vida um exemplo de fé. Na segunda-feira, dia 21, Jornal Hoje passou uma matéria a respeito de uma pesquisa feita com idosos em 53 cidades do país. Quem fez a pesquisa foi o Instituto Data Popular. E 7 em cada 10 idosos disseram que a vida melhorou no último ano. 44% atribuem a melhora ao seu próprio esforço. E 42% atribuem a melhora no último ano a Deus ou a sua fé. E quando esses mesmos idosos foram perguntados sobre o legado que gostaria de deixar aos seus filhos, a maioria deles respondeu que era a educação. E a gente precisa refletir a respeito disso também, sobre o que nós queremos deixar como legado. Essa pergunta, ela é boa para ser feita para nós hoje. O que nós queremos deixar como legado? No fim da vida, nossas escolhas é que terão feito a diferença entre o sucesso e o fracasso. As nossas decisões é que terão feito a diferença entre o sucesso e o fracasso. Mais do que educação, a fé cristã é o legado mais importante que nós poderíamos deixar para a nossa descendência, porque ela é válida para a vida e também para a morte. Efésios capítulo 2, verso 5 diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. A fé vai fazer a diferença na nossa vida, na sua vida, na vida dos seus descendentes. Quando nós nos colocarmos diante de Deus, fazendo a sua vontade, aí nossa família vai estar no altar do Senhor.
quando nós formos exemplo de fé, nossa família vai estar no altar do Senhor. Quando nós fizermos do nosso lar um lugar de adoração, nossa família vai estar no altar do Senhor. Para concluir, lá em Gênesis, no capítulo 25, diz que Abraão morreu já, com idade avançada, e ele foi sepultado junto à sua esposa. 25:8, morreu em boa velhice, com idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael sepultaram na caverna de Maquipela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. E aqui cumpriu-se a palavra de Deus dita a ele, ainda no capítulo 15, quando diz Deus que ele morreria em boa velhice e seria sepultado entre os seus. É confiado nas promessas de Deus, irmãos. Confiados no Senhor é que precisamos fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões. Toda vez que a gente tenta tomar as decisões por nós mesmos, a gente começa a fazer coisa errada. Só Deus é que consegue dar o norte e a orientação. Família no altar do Senhor precisa de orientação de Deus. O Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos nesta hora, Senhor, declarar que nós e nossa família pertencem ao Senhor. Deus, que a nossa família está no altar do Senhor, Pai. Faça na nossa vida segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Que as nossas escolhas, que nossas decisões, Senhor, sejam sempre tomadas segundo a Tua orientação, Pai. Que não seja jamais a nossa vontade, que não seja jamais as nossas escolhas, Senhor, mas as Tuas, Senhor. Ó, Pai, para que nós possamos experimentar a viver pela fé, porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Ó Deus, confiados no Senhor, desejamos que a nossa família esteja no Teu altar. Ó Deus, para que possamos fazer no nosso lar um lugar de adoração, Senhor, para que possamos ser nós mesmos, Senhor, exemplo de fé. Ó Deus, porque desejamos sempre, Senhor, fazer a Tua vontade e nada mais. Dá-nos, Senhor, também o privilégio de ver a nossa descendência caminhando nos caminhos que o Senhor irá traçar para eles, Senhor. Deus, possamos ter a bênção de ver os nossos meninos e meninas, Senhor, na Tua casa, Te adorando, Te servindo, ó Pai, e que eles também possam estar passando aos os ensinamentos que adquiriram a partir da Tua palavra, Deus. Possamos ver a nossa descendência se multiplicando, assim como foi a de Abraão, Pai, abençoada por Ti, Deus, sendo bênção, abençoando muitas gerações, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.